Boa noite. Esta semana vamos falar da mais generalizada doença da nossa civilização urbana, o stress. O stress faz parte da vida de todos os dias, de ricos ou pobres, crianças ou velhos. É uma palavra que entrou fácil e definitivamente no nosso vocabulário e tem consequências conhecidas: dores de cabeça, insónias, disfunções sexuais, agressividade, cansaço extremo, se não mesmo depressões ou doenças cardíacas ou até do sistema imunitário. Todos, de uma maneira ou de outra, conhecemos, se não todos, pelo menos alguns destes sinais. O stress é a preocupação com a doença, com a falta de dinheiro, com a possibilidade de perder o emprego, de não ser promovido, em suma de falhar. Mas stress é também sinónimo de mudança e da nossa capacidade ou incapacidade de lidar com essas alterações. Mudar de casa, de emprego, de namorado. A tolerância ao stress varia de pessoa para pessoa. Quando a situação de stress se prolonga, as resistências vão diminuindo e pode entrar-se na fase da exaustão física e emocional, portanto, do colapso. De acordo com dados fornecidos pela indústria farmacêutica, em 1996, venderam-se em Portugal mais de 12 milhões de embalagens de medicamentos associados ao stress. Portanto, poder-se-á dizer que Portugal é um país em stress. E é, obviamente, o tema do debate desta noite. Antes de entrarmos na discussão deste tema, vamos ver o stress na perspectiva imaginativa da jornalista Alexandra Abreu Loureiro, com a imagem de Manuel Barros Marques e edição de Jorge Costa. Chegou a altura de apresentar os meus convidados para o debate desta noite. O Dr. Luís Gamito, que é psiquiatra e que trabalha em sexologia clínica. A doutora Manuela Giuffre, que é diretora de marketing. A doutora Maria Antónia Frasquilho, que também é psiquiatra e é docente na Escola Nacional de Saúde Pública. E o Dr. António Meira, que é diretor bancário. Doutor, começo por si. Eu sei que em determinada altura do seu percurso profissional, extremamente intenso, teve uma quebra provocada por stress. É capaz de nos contar como é que as coisas se passaram, o que é que sentiu, como é que foi no seu caso? Bom, no meu caso, normalmente faço bastante a autoanálise e cheguei a uma conclusão nessa altura em que, de facto, eu estava a perder confiança em mim próprio. Dores de cabeça,
Tudo aquelas pequenas coisas que me pareciam, que eram fáceis e que me pareciam tremendas aos meus olhos. Comecei a ter dificuldade, portanto, em decidir. Eu decidia, mas tinha medo de decidir. Tinha medo porque eu sou uma pessoa que tenho, portanto, sou muito exigente comigo próprio e, portanto, eu chegava a uma certa altura que duvidava daquilo que estava a fazer, embora isso não correspondesse, segundo os outros, à realidade. Mas essa angústia estava dentro de si. Essa angústia era enorme, comecei a ter dores de cabeça, portanto, com vontade de estar, portanto, numa situação de desmemória total, não me apetecia, portanto, lembrar de nada. E, portanto, aí foi uma decisão mesmo tomada por mim. Cheguei aos meus superiores hierárquicos e disse: eu preciso me tratar, eu preciso de parar. Foi isso que aconteceu. E nessa altura em que viveu essa situação de stress intenso, tinha insónias, tinha dificuldade em dormir? Tinha muitas insónias. Eu praticamente dormia 3, 4 horas por dia. Não me sentia cansado fisicamente, mesmo na situação... Mas não sentia um certo desvaimento mental, um vazio? Sim. Portanto, a minha cabeça era uma certa... Portanto, era um peso enorme que eu tinha na cabeça, mas as reações principais era a irritabilidade. Quer dizer, pequenas coisas irritavam-me, o ouvir um telefone me irritava e, portanto, eu... E na casa, nas suas relações, com a sua mulher, com os seus filhos? É evidente que quando chegava à casa, portanto, aquilo que mais me apetecia era efetivamente o silêncio, nada, nem sequer ouvir música, nem ler, nem escrever, eu gostava de fazer, que são principalmente os meus hobbies, e bastava uma pequena conversa normalíssima dia a dia de uma família para eu entrar, portanto, numa irritabilidade, e berrando mesmo e dando-me conta que não estava a controlar. Não estava a controlar. E foram essas situações, mais em casa... Mas houve um dia, não é? Houve um dia... Houve um dia que, efetivamente, eu estava a trabalhar, eram para aí 11 horas da manhã, e introvertidamente raciocinei um pouco e decidi: é agora que eu vou precisar de me tratar. É efetivamente isto, quer dizer, os portugueses, e isto é um problema cultural, falam muito, normalmente, nas mesas dos cafés, nos próprios empregos, que vão ao cardiologista, vão ao estomatologista, vão ao clínico geral, vão tirar análises, mas o que é certo é que é um tabu dizer-se que se vai a um psicólogo ou a um psiquiatra. Acha que ainda hoje é um tabu? Ainda hoje. Penso eu até que, portanto, mais nos homens que nas mulheres. As mulheres assumem com mais facilidade essa situação. Os homens, não sei porquê, entendem que, portanto, talvez por uma cultura ainda um pouco machista, eles entenderem que isso não é, portanto, um problema tratar ou ser acompanhado para tratar da cabeça ou do seu mal físico, porque normalmente é um mal, quer dizer, o problema do stress, muitas das vezes nós, quando eu digo que não me sentia cansado fisicamente, isto talvez seja um pouco irreal. Eu não sentia, mas o que é facto é que não tinha muito de fazer exercícios físicos nenhuns. Não fazia? Não fazia. Desde que fiz a tropa, nunca mais via. Via cafés sucessivamente. Fumava? Fumo muito. Aí, aliás, os meus médicos não aconselham, de facto, que eu retire imediatamente o fumo, porque há um certo... É um fator também de stress. Que é um fator de stress. Muito café, como é óbvio, e, portanto, essa situação eu tive que ter... Mas estava a dizer, portanto, que nos homens essa situação é pior aceita. Nos homens essa situação, eu praticamente, mesmo amigos íntimos, sou capaz de contar pelos dedos quem é que me diz que vai a um psiquiatra ou a um psicólogo. Mesmo que vão escondem? Mesmo que vão. O meu psiquiatra diz que a maior parte dos seus doentes, ou das pessoas que o procuram para se aconselhar, são, em primeiro lugar, bancários e, em segundo, professores. Por exemplo, isto passa-se no Norte. E, portanto, há análises sobre isto no Norte, quer dizer, e as pessoas não reconhecem, não querem dizer. E no seu ambiente profissional, como é que os seus superiores hierárquicos e os seus colegas reagiram à ideia de estar numa situação que habitualmente se chama de esgotamento e ter que parar, ter que se tratar? Não tive problemas nenhuns. Não? Felizmente, portanto, a nível da minha instituição, portanto, somos pessoas adultas, funcionamos muito como família, as pessoas são cultas e aceitaram perfeitamente isso. Aliás, os meus superiores hierárquicos, incluindo a própria administração do banco, ofereceu-se imediatamente para me dar todo o apoio que eu quisesse.
para descansar. E já voltou ao trabalho ou ainda não? Já voltei. Mas quanto tempo é que tirou para se tratar e para se reencontrar consigo próprio? Quanto tempo? 1 mês e meio, embora... Apenas 1 mês e meio? Embora pensassem que eu deveria estar mais tempo, mas eu quis fazer uma quebra. Estava-me a sentir demasiadamente bem. E eu entendo que nós devemos, numa determinada altura, fazer um certo interregno para poder fazer a experimentação com a realidade, o confronto com a realidade. E eu quis fazer isso. Neste momento, pronto, estou-me a sentir bem. E o que é que mudou no seu dia-a-dia? Portanto, muita ginástica, muitos exercícios físicos. Faz ginástica? Faço ginástica. Quantas vezes por semana? Portanto, até ir trabalhar, estava a fazer todos os dias cerca de 15, 20 quilómetros, portanto, de marcha. Alguns exercícios físicos, portanto, em minha casa. Comprei alguma aparelhagem para fazer em minha casa. E agora estou a tentar fazer 3 vezes por semana, portanto, marcha e pronto, nos dias intercalares faço, portanto, os exercícios físicos em casa. Pois. De facto, esta minha ida... Portanto, neste momento já conseguiu arranjar tempo para fazer essa atividade física? Que era aquilo que uma pessoa tem sempre a mania de que é insubstituível. E que é insubstituível. É verdade. É evidente que ninguém é insubstituível. E quando nós temos consciência de que, de facto, há mais do que efetivamente, mesmo que se goste de trabalhar como eu gosto de trabalhar, eu gosto de ver a minha empresa evoluir e ter resultados, eu penso que tem que haver uma certa regressão e a família e nós próprios, gostarmos de nós próprios, sentirmos bem com nós próprios, é muito importante. E o seu ambiente familiar refletiu-se positivamente dessa sua... O meu ambiente familiar, efetivamente, foi aquilo que mais me ajudou. Ou seja, portanto, há um relacionamento muito puro entre mim, minha mulher e meus filhos. Já conheço a minha mulher há 30 anos. Tenho um filho de 19 anos e um de 8. Apoiaram-me muito porque penso que foram eles os primeiros a dar-se conta de que eu não estava numa situação muito normal. Pronto, eu gosto muito de escrever poesia, nem isso, porque eu era nas situações de pré-stress, em que eu estou muito mais triste e começo a escrever e eu já nem isso conseguia fazer, quer dizer, já não conseguia criar. E, portanto, aí os meus filhos e a minha mulher, mesmo o mais pequeno, começaram-se a perceber de qualquer coisa. Diga-me uma coisa, além do facto de ter introduzido o exercício físico na sua vida, e de ter chegado à conclusão que o trabalho, apesar de importante, não é tudo na vida, houve também um acompanhamento de medicamentos que o ajudaram seguramente, ou foi só do ponto de vista da atividade física? Não, portanto, também é evidente claro. que tomei alguns medicamentos e que ainda estou a tomar. E que o ajudaram? E que o ajudaram, muito embora neste momento já esteja na fase, portanto, de largar aos poucos, portanto, os medicamentos. Muito embora eu considere que há pelo menos um medicamento que eu de facto não consigo deixar de tomar, porque efetivamente ele funciona ao contrário para mim, portanto dá-me uma certa vontade de encarar as coisas da melhor maneira. Não tem nada a ver com Prozacs, como é óbvio. Mas é um antidepressivo? Eu penso que, portanto, o Valium não é um antidepressivo, penso eu que os médicos não lhe chamam. É um tranquilizante. Portanto, é um tranquilizante. E a mim funciona ao contrário. É que eu nestas situações, estou parado. E o Valium funciona a mim ao contrário. E, portanto, dá-me mais vontade, portanto, de encarar os problemas. Depois, em relação à minha profissão, o grande problema é este, é que eu gosto do que faço, estou integrado e, efetivamente, quero cumprir os objetivos. Mas tenho um lado que não quero deixar de dizer, que tenho um lado, e sempre encarei a vida com um lado muito humanista. Eu tenho que estar muito atento sempre, independentemente de ter que cumprir os objetivos que me fixam e que fixam à minha equipa, eu tenho que estar a acompanhar continuadamente, entendo que deve ser feito continuadamente a minha equipa. Ou seja, os meus colaboradores não podem entrar na instituição sem que eu, diretor, me perceba e esteja diariamente em contacto com eles para ver se eles trazem problemas para a instituição. E hoje acha que essa relação com eles também está facilitada, portanto, com as pessoas que trabalham consigo? Está, muito facilitada. Doutora Manuela, eu sei que é diretora de marketing, que também é uma atividade que se percebe por ser muito competitiva, por ser muito agressiva, que deve ser uma atividade bastante estressante. Como é que foi consigo? Qual é a sua história de stress?
Eu penso que no meu caso foi mais um acumular de stress durante os anos. Fui acumulando, acumulando. Tentei sempre fazer um desporto, umas coisas e tal, umas atividades lúdicas, mas ia acumulando e eu sentia que cada vez tinha mais dificuldade. E quais eram os sintomas? O que é que sentia? Tinha dificuldade em dormir, tinha dores no peito, um bocado angustiada. Às vezes pensava que não conseguia resolver as coisas tão bem como eu gostaria de resolver, que não daria tanta atenção ao aspecto familiar, à casa, estava sempre preocupada com as coisas que tinha que fazer no trabalho, e este lançamento, e mais aquele, e mais aquilo. E não conseguia relaxar, descontrair, era uma coisa para mim impensável, descontrair. Estava sempre em tensão, sempre tensa, sempre preocupada com alguma coisa. E esse acumular de situações, e depois emocionalmente mais triste, não é? Cada vez ia ficando mais triste, mais dificuldade em resolver, em ver, racionalizar os problemas e as coisas que me apareciam. Este acumular levou a que eu sentisse que o meu corpo, apesar de fazer desporto, dizia que não aguentava mais. Eu sentia que não aguentava mais, não sabia explicar a razão porquê. Mas sentia que estava à beira de uma ruptura, de um... Eu apetecia-me parar, eu apetecia-me parar e ficar quieta e não fazer nada. Ficar assim quieta e dizer, bom, vou ficar aqui quietinha a ver se isto passa. E falei com o meu médico, clínica geral, e disse-lhe, tenho isto, tenho aquilo, essas dores e tal. Ele, por acaso, não é um médico de receitar coisas, nunca me receitou nada, faz desporto, tenta ler, distrai um pouco, enfim, outras atividades para descontrair, mas o que é certo é que eu não descontraía. Portanto, quando fala que foi um somatório de problemas que existiram na sua vida, como há na de todos, do tipo profissional, familiar. Portanto, é um somatório de vários problemas que houve uma determinada altura que se adensaram, é isso? É um somatório de vários problemas e um somatório também do grande esforço que o marketing hoje em dia tem que fazer, não é? Hoje temos que ser perfeitos. Mas chegava à casa e trazia para casa os difícil. problemas do seu local de trabalho. Quer dizer, não de falar muito, não. Mas pensava neles. Pensava muito neles, sim. Estava a fazer qualquer coisa, ou cozinhar, fazer o que for, sempre com aquela coisa a pensar, e vou fazer assim, vou fazer assim, e tenho que fazer, porque depois a mulher ainda por cima tem que ser perfeita, não é? Pois. Tem que estar sempre bem, riso, sempre um riso perfeito, Boa uma cara cara ótima, como se nada se passasse. E a verdade é que muita coisa se passa e nós não podemos ser perfeitos todo Nem dia. super-mulheres. Nem super-mulheres. Isso ainda mais agrava a situação do stress, penso eu. Pelo menos no meu caso, eu sentia que sim, era muita tarefa ao mesmo tempo e muita decisão para mim, para eu resolver sozinha. E o seu médico aconselhou-a Não, o meu médico não me aconselhou, o meu médico aconselhou-me a ir de férias. Vai de férias e tal. Mas eu, por acaso, até tinha vindo de férias e durante o tempo que tinha estado de férias não conseguia relaxar. Ainda fui fazer uma tassoterapia, mas nada conseguia que eu descontraísse e dissesse, bem, estou satisfeita, sinto-me bem. Não, estava sempre com aquela preocupação. E quando voltei de férias, tinha lido numa revista sobre um centro onde faziam um tratamento de stress e eu disse, é hoje, não passa de hoje. Peguei no telefone e falei com a pessoa que é Relações Públicas, trata do assunto, e expliquei o que é que eu sentia, qual era o meu caso, e pronto, e depois acabei por ir à empresa. E eles na empresa, como é que eles reagiram quando lhes disse eu estou muito estressada, preciso de parar, preciso de me tratar? Como é que eles reagiram? Eu penso que eles vinham sentindo que eu realmente estava estressada. A empresa também estava numa altura de algumas mudanças e as mudanças, como disse aqui o meu colega, é uma coisa muito estressante. Nós não gostamos das mudanças, ou seja, queremos mudanças, mas no fundo... As mudanças perturbam? São perturbadoras imensas e perturbam muito, não é? A gente não sabe muito bem depois como é que vai lidar com as novas situações. Mas eu, por acaso, antes de fazer o tratamento do stress, achei que devia ir à empresa dizer que ia fazer, apesar de ir por minha conta e risco. E eles receberam bem a ideia? E fui e disse, olha, vou fazer um tratamento de stress, vou fazer uma semana e tal. Não reagiram bem, eles não ficaram assim um pouco, talvez, surpreendidos, porque entretanto, mas sentiam que eu também que eu andava em stress. E quando terminou esse tratamento? Quanto tempo é que durou esse tratamento? É uma semana. Uma semana. Eu fiz uma semana. E quando chegou ao fim dessa semana, voltou de imediato ao seu local de trabalho? Voltei, passado poucos dias, voltei ao local de trabalho. E sentiu-se melhor? Bastante melhor. Eu acho que me fez muito bem. E o que é que esse período de meditação e de paragem, que mudanças é que introduziu no seu dia-a-dia, na sua vida?
Para já, eu acho que eles me ajudaram bastante a desmontar as coisas, os assuntos, os problemas, enfim, as coisas que me afligiam e que me causavam stress. Ajudaram-me a desmontar e isso levou-me realmente a que eu começasse outra vez a ver melhor as coisas e a saber o caminho certo que devia tomar nas minhas decisões. Isso achei muito positivo. Depois foi o contacto com a natureza. Era uma coisa, por exemplo, que nós não temos tempo, passamos os dias em gabinetes, né? No meu caso, vou fazer desporto, mas vou ali a correr, fazer aquilo e venho a correr. E então, fazer uma marcha, um passeio, era uma coisa que eu não fazia e foi bom. O contacto com a natureza foi bastante E esse contacto saudável. com a natureza, agora que terminou o tratamento, mantém, dá-lhe continuidade, aumentou o número de tempo disponível para si própria, para fazer desporto ou qualquer outra coisa que lhe dê prazer? Houve alguma... Aquilo que eu sei fazer hoje bem é, quando vejo que realmente tenho que parar, eu paro. E nada me faz continuar. É isso. Tanto dá para ir dar um passeio ou fazer outra coisa qualquer. Não faz a fuga para a frente, não para. faço, paro. Quando estou cansada e vejo que realmente tenho que refletir, paro e faço esse exercício. Isso realmente ajudou-me imenso, ajuda-me imenso. E se eles ensinaram-me, eu já não conseguia parar para refletir, ia sempre andar. E agora para? Agora paro. Bom, tivemos aqui 2 testemunhos de pessoas que tiveram problemas de stress, provavelmente muitos dos sintomas que eles aqui explicaram e definiram são sentidos por muitos de nós. Doutora, o stress em termos individuais, até mesmo em termos empresariais, em termos da sociedade no seu conjunto, começa agora a ser melhor aceito, melhor entendido, melhor compreendido ou não? Na verdade, eu penso que há modas que abrangem todas as áreas de funcionamento social, não é? E, na verdade, hoje há uma valorização, enfim, basta pensarmos na quantidade de trabalhos, de investigação, de ações, de ofertas de serviço que tem havido neste âmbito nas últimas décadas. E acha que é uma moda que tem justificação ou, do seu ponto de vista, é injustificável? Tem justificação tudo aquilo que visa responder às necessidades humanas. E se realmente as pessoas não se sentem bem consigo mesmas, com aquilo que fazem, com a qualidade das suas vidas, tem justificação todas as medidas que auxiliem as pessoas a aprender, a lidar, às vezes até a pôr em causa, enfim, condições exteriores que são fontes de stress, não é? Pronto, a lutarem por mudanças há um quando elemento, algo não está bem. Pronto, há um elemento comum aqui nestes 2 depoimentos, é que eu acho que tanto um como o outro eram 2, na expressão inglesa, 2 workaholics, ou seja, eram 2 viciados do trabalho. E a certa altura, quando quebraram, chegaram à conclusão que o trabalho continua a ser muito importante na vida deles, mas que não é tudo. Isso é uma característica comum às pessoas que vivem em situações de stress. Portanto, foram 2 depoimentos paradigmáticos, de facto, porque, vamos lá ver, uma situação, a questão do stress, ela não é propriamente uma doença, é mais uma situação em que realmente há fatores que constrangem as pessoas, que obrigam as pessoas a adaptações, que às vezes, como estava ali na vossa ilustração, no filme, é o tempo para não fazer muita coisa, essencialmente para não ser, não é? Não há tempo para a pessoa efetivamente ser e conhecer-se e encontrar-se, etc. Portanto, mas nós vivemos depressa e não há nada a fazer, não é? Nós vivemos depressa, mas quem impõe o ritmo somos nós, não é? Não sei, nós somos o ritmo e somos constrangidos a esse ritmo que a própria sociedade nos impõe esse padrão, não é? A certa altura, mas porque é a sociedade, senão o conjunto dos indivíduos. Não é? Pois bem, mas há uma vontade coletiva que nos... Há uma vontade coletiva que nos impele a ter sucesso, a andar mas, depressa, a decidir depressa, a sentir depressa, mas por alguma razão nós somos animais inteligentes, não é? E podemos questionar este estilo de vida que levamos, não é? Mas eu queria dizer que realmente o stress não é algo que não tenha existido décadas atrás, milhares de anos atrás. O stress da sobrevivência devia ser terrível, não é? E o stress da guerra. De não saber o que se há de comer amanhã, de como alimentar a família, tudo isso, não é? Mas agora, de facto, eu penso que o problema atual é assim, e foi focado por das pessoas que aqui ilustraram as suas vivências pessoais, é a rapidez das mudanças. A rapidez das mudanças na sociedade atual é tal que as pessoas, de facto, que têm internamente capacidades para, enfim, se irem tentando adaptar às circunstâncias,
Hoje em dia são tantas as circunstâncias a que nos temos que adaptar, são tantas as expressões e elas mudam tão rapidamente, fora as mudanças do contexto social, como eu disse. A situação de stress é um indivíduo, é um ambiente e é um grupo, não é? E é o que o indivíduo faz para responder a essas solicitações exageradas, é o tipo de apoio com que conta. Ora bem, hoje em dia há uma devastação, não quer dizer que isto tenha um sentido negativo, mas há mudanças tão extremas, tão radicais em todos estes campos, que realmente, a certa altura, quando estamos a conseguir adaptar-nos a algo... Já está a mudar. Exatamente, tudo já está a mudar. Dr. Luís Gamito, seria possível eu pedir-lhe uma definição do que é para si o stress? É possível, é. Vamos ver se eu posso, de certo modo... É a linguagem descodificada. Responder de modo acessível a toda a gente aquilo que hoje em dia nós entendemos que é o stress. Em primeiro lugar, stress é uma palavra que deriva de um conceito, de uma ideia, que foi, não direi inventada, mas que foi estudada por um senhor chamado Hans Lee, de naturalidade húngara, que depois estudou em Roma e acabou por morrer no Canadá. E este homem distinguiu-se na literatura até pelo facto de escrever vários livros, todos eles com o mesmo título, coisa que é inédita. E o título desses vários livros era exatamente Síndrome Geral de Adaptação, que depois, na gíria, começou por ser traduzido ou lido como stress. Portanto, o stress é um problema de adaptação? Exatamente. Portanto, o stress corresponde à capacidade que o organismo vivo tem de poder responder a situações agressivas, tanto do seu interior como do exterior. Portanto, é esta reatividade que nós temos, a fim de nos podermos adaptar à situação nova, que se chama stress. Ora, então em si mesmo o stress não é mau nem é bom. Quer dizer, o stress pode ser um bom stress, no sentido de que nos adapta às situações novas. Ainda há pouco falámos aqui de algumas profissões que originam stress. O caso, por exemplo, a sua profissão, que é uma profissão de elevado stress. Mas a verdade é que a doutora Margarida, como profissional que é, competente que é, com o treino que tem, consegue responder, portanto, adaptar-se a estas situações conjunturais, não é? Que é o facto de estar a trabalhar neste ambiente de televisão, nos estudos, poder ser observada e avaliada por milhões de outras pessoas, consegue responder com aquilo que eu poderia chamar um bom stress, portanto, e adapta-se, na verdade, a este desafio que lhe é imposto. Mas há um mau stress. Mas existem situações de mau stress. E essas são? E essas são, por exemplo, todas aquelas que levam à destruição do ser. Por exemplo, o processo que leva um ser a caminhar para a morte é um processo de stress mau. Os ingleses chamam distress, para distinguir do eustress. Mas o doutor fala de adaptação, portanto, é a adaptação das pessoas às tais circunstâncias que mudam vertiginosamente. Mas também há stress provocado por desgostos. Justamente. Pronto, um divórcio, uma viuvez, a morte de um familiar, uma doença grave, tudo isto são fatores de stress. Por isso é que eu falei há pouco. Portanto, no fundo há uma de origem interna ou de origem externa. Pois. Por exemplo, stress de origem interna. Eu contraio, suponho, uma doença infecciosa grave. Essa doença infecciosa gera a mim uma reação orgânica para lutar contra esta doença. E, portanto, isto é um processo de stress, que pode vencer ou não com a ajuda de medicamentos. Mas essa é fisiológica, mas eu digo até de natureza psicológica. Eu próprio, psicologicamente, posso gerar em mim uma resposta de stress que pode ser bom ou mau. Por exemplo, o Dr. António Meira, que eu queria cumprimentar pela coragem que teve em vir trazer o seu testemunho, penso que tomou justamente uma atitude certa quando existia uma situação de stress que naquela circunstância, não é, era inadequado. Ele estava a viver uma situação de stress inadequado, não se estava a adaptar à realidade. Doutor, só há mas depois stress, modificou para um outro tipo de As pessoas reação. costumam dizer assim, o stress é uma doença, eu sei que a classificação científica não é esta, mas vamos admiti-la. É uma doença urbana. Mas não há stress também nos centros rurais? Há stress em todo lado em que existe um ser vivo, há stress. Porque o ser vivo sem stress não é ser vivo. Não, mas o tal stress mau, este stress que estamos a falar. Sim, mas justamente a minha resposta é igual, porque todos nós... Portanto, nos meios rurais também há pessoas que vivem problemas de stress. Claro, porque nos meios rurais existem sempre fatores estimulantes que podem ser agressivos, potencialmente agressivos para
As para crianças também sofrem de stress. As crianças também, claro, evidentemente, que sofrem de stress. A mudança de escola, um mau resultado escolar pode causar stress. Pode causar stress. E até do ponto de vista psicológico, por exemplo, alguma coisa que iluda as nossas expectativas em relação à nossa própria vida ou ao nosso próprio destino, causa-nos stress. Mesmo que os outros não se apercebam disso. Mas suponha que eu tenho uma expectativa que é de encontrar alguém que desejo muito e esse alguém não aparece. Ora, eu entro logo num processo de Isso é o stress, desgosto, claro. que nós chamamos vulgarmente de desgosto. Agora, um aspecto. O Dr. António Meira disse, e que me parece acertado, que a generalidade dos homens lidam pior com exteriorizarem este tipo de situações. Ou seja, poder-se-á dizer que o stress no feminino e no masculino é diferente. É diferente o stress que é vivido por homens e o stress que é vivido por mulheres. Tem características diferentes. Tem características diferentes ao nível da psicopatologia, ao nível dos sintomas, das queixas que são apresentadas pelas Quais? pessoas. Porque é habitual, por exemplo, que as senhoras se queixem mais com sintomas do tipo depressivo ou do tipo ansioso, propriamente ditos, não é? Enquanto que os homens podem, em primeiro lugar, não se queixarem. Como disse o Dr. António Meira, muitos homens queixam-se disto, daquilo, daquilo outro, vão ao cardiologista ou vão a outro especialista, mas E quando se dão conta, às vezes é tarde demais. temem dizer que vão ao psiquiatra. Portanto, não podem apresentar queixas dessa natureza. E iludem, às vezes, essas queixas e esses sintomas com outros comportamentos alternativos que podem ser maus. Por exemplo, como o caso da ingestão de bebidas alcoólicas. É uma estratégia muito utilizada pelos homens, mais pelos homens do que pelas mulheres, para iludirem estas situações de stress. Porque o álcool provoca um certo adormecimento das tensões. Sim, uma certa anestesia, Agora, uma certa uma euforia questão. quando O bebida em stress pequenas doses. O stress tem influência no comportamento sexual de homens e mulheres. Claro, claro. Da sua experiência em sexologia, que conclusões é que chegou a esse nível? Portanto, qual é a interação de uma coisa e de outra? Bom, essa intercorrência tem a ver com vários campos dentro deste aspecto de relacionamento sexual. Mas, obviamente, percebe-se que, ainda há pouco por aquele depoimento que ouvimos, daí se pode escorrer, que se um homem chega a casa irritado e não pode suportar a aproximação dos outros, não pode ouvir barulhos, não pode, na verdade, responder carinhosamente perante qualquer estímulo da família lhe chegue perto, evidentemente que ele está a comprometer desde logo uma aproximação sexual que seja E é gerador de satisfatória. impotência no homem. E, consequentemente, se existirem fatores de natureza depressiva, a impotência ou vá lá, disfunção erétil, não é? Eu não gostava de usar o termo impotência porque é um termo devastador, não é? Mas, de qualquer modo, problemas a nível da função erétil masculina vão naturalmente aparecer porque fazem parte do conjunto de sintomas que são típicos dos estados depressivos. Enquanto nas mulheres também, de certo modo, o mesmo se passa, embora com uma outra, digamos, uma outra morfologia, com um outro aspecto, com um outro verniz, mas pode apresentar-se justamente digamos, pela atitude fugidia que passam a ter em relação aos maridos, não é? Utilizando até aquelas estratégias conhecidas como de estar muito tempo a lavar a louça ou a fazer tarefas domésticas para que os maridos finalmente adormeçam e elas possam chegar à cama sem ter que, de certo modo, ter um contacto mais próximo com o marido. Estes são aspectos que... Isso acontece-lhe na sua clínica, aparecerem muitas pessoas com este tipo de queixas e com este tipo de sintomas? Acontece, porque, evidentemente, estas situações de stress prolongado, como disse há pouco e muito bem, podem gerar quadros de doenças depressivas que depois se instalam por muito tempo. Aliás, eu acho que este sucesso deste medicamento, que não vou mencionar, mas que toda a gente já ouviu falar, Sim. que supostamente cura a impotência, deve estar, o seu sucesso e o seu elevado consumo deve ter imenso a ver exatamente com pessoas afetadas por este tipo de problemas do stress e que vêm aí, enfim, uma forma de contornarem ou resolverem esse problema. Eu falei dos aspectos depressivos do stress, digamos, nas relações sexuais, mas existem também os aspectos relacionados com a ansiedade, a chamada ansiedade do desempenho. Quer dizer, no caso do homem, e a propósito desse medicamento que falou, porque é um medicamento masculino, o que acontece é que o homem é chamado a apresentar um desempenho excelente, não é? Mas esse desempenho excelente tem que ser realizado num contexto de grande rapidez, grande sentido de oportunidade, sabendo que a seguir tem que
como há pouco disse, executar outra tarefa qualquer que não tem nada a ver com o relacionamento amoroso e sexual, mas sim tem que apresentar um trabalho ou tem que ir a correr para um emprego. O filme que há pouco apresentaram justamente falava dessas questões. Sim. O tempo que as pessoas demoram para chegar aos empregos, que demoram para vir dos empregos e o pouco tempo que têm para dormir e, por isso, dormindo menos, criam condições mais possíveis para que o mau stress se instale. Pois. Porque um organismo em déficit, digamos, de sono, é um organismo privado da sua capacidade exato. de responder Doutora, harmonicamente. subscreve aquilo que o Dr. Luís Gamito disse quando diz que há uma distinção entre o stress vivido por mulheres e o stress vivido por homens? Completamente, em relação à expressão psicopatológica de todo. Portanto, as manifestações são diferentes. São diferentes. De qualquer forma, penso que as mulheres, neste caso, têm vantagens e desvantagens. Têm uma vantagem que é aquela de não precisarem demonstrar publicamente que são fortes à exaustão. Isto é, muitos homens, de facto, são educados para resistir e para não mostrar sinais de fraqueza. A fraqueza é um homem não associada- chora, vem dessa não teoria. Chora, não Pois. consegue Não vai ao resolver- psiquiatra. Não vai ao psiquiatra, porque isso, enfim, Uhum, doenças do foro psicológico ou mental são consideradas, são conotadas com fraqueza, com menor capacidade para enfrentar os desafios da vida. As mulheres, de facto, não têm essa carga, terão outras, também têm outro aspecto protetivo, que é são mais capazes de falar dos fatores emocionais, penso que isso é... Desabafam mais facilmente. Desabafam e dão mais valor à vida emocional, enquanto, de facto, os homens apostam mais na racionalização E na carreira. Embora as mulheres também apostem, atenção, mas, de facto, conseguem partilhar mais Mas facilmente. eu acho que as mulheres verbalizam mais os É isso sentimentos. mesmo, Portanto, verbalizam falam mais, mais, estou angustiada, estou deprimida. E os homens não. E- Têm mais dificuldade em... E, por outro lado, É. se, Terapia com as amigas. exato, e por outro lado, se também podem ter as cargas adicionais de desempenharem vários papéis ao mesmo tempo, mas também podem fruir vantagens desses vários papéis, de poder ser mãe, de acompanhar os trabalhos dos filhos, embora sejam cargas adicionais, mas dão prazer e, enfim, Dão prazer, mas de são uma fonte de introduzirem- stress. Sim, mas Porque é uma introduz- acumulação de desempenhos. é verdade, mas há sempre proteção associada. Se algumas coisas são riscos, conduzem a maior problema, outros fatores protegem. E desempenhar várias atividades, vários papéis, introduz uma variedade, uma ausência de monotonia. Se num lado as coisas não correm bem, posso investir noutro, onde as coisas compensa. poderão correr melhor. Portanto, direi que as mulheres têm desvantagens, mas também Aliás, poderão. é curioso que há cerca de 15 dias, num Congresso Mundial de Cardiologia que se realizou no Brasil, foi dito e concluiu-se que o stress é uma das principais causas dos ataques verdade. cardíacos. Portanto, o stress, no fundo, pode conduzir à morte. Porque quando as pessoas não param a tempo, a degradação do seu estado físico pode levá-las Estado terminal? ao estado terminal, àquele que já não tem regresso. Doutora Margarida, deixe-me só chamar uma atenção a propósito disso, porque aqui há 20 anos, quando nos Estados Unidos se descobriu que fazer exercício físico era bom para o stress, para o dito stress, também se verificou que muita gente começou a fazer exercício de uma maneira descontrolada. digamos, descontrolada e quase alarve, não é? E então houve várias mortes, pessoas mortes por doença e acidente cardíaco, justamente Provocadas por pelo pessoas desporto. provocadas pelo desporto e pelo Era do excesso de exercício jogging. em pessoas que não estavam treinadas para isso. Portanto, ainda há bocado a doutora Meira falava do seu exercício, mas é evidente que ele está controlado, digamos, por médicos e, portanto, está... Mas está a seguir aquilo uma que medida deve ser anti-stress, feito. tanto pode ser fazer pesos e halteres, como pode pura e simplesmente estar deitada. É verdade, depende um pouco também da vocação de cada um. Claro. E não Forma se de- aposta só no exercício, é toda uma reformulação Claro, é no toda estilo uma de vida. reformulação. Não, Claro. Aliás, este tipo de situações não é nada novo. Já o Epicteto dizia, que era um estoico grego, o seguinte: quando tu estás cansado de fazer alguma coisa, não descanses, faz outra coisa. Porque se realmente nós nos dedicarmos Ou não a outra faças atividade, nada. ou não faças, mas não é, digamos, não é tanta ideia de descansar que nos deve nortear. mudar a É a atividade. ideia de mudar, ter outro interesse Até para... porque às vezes as férias também são causadoras de Para enorme isso. stress. Exatamente, eu tenho um colega meu que diz que para ter férias é preciso ter muita saúde. Exatamente. Bom, nós vamos parar aqui esta primeira parte. Na segunda parte, fique connosco e descubra connosco o depoimento de alguém que representa a profissão
considerada mundialmente número 1 em stress. Ouça também quem defenda alternativas clínicas e não clínicas para a cura do stress. Fique, portanto, connosco. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Esta Semana, dedicado ao stress. Disse no final da primeira que íamos falar nesta segunda parte com alguém que representa a profissão que está no top mundial das profissões mais sujeitas ao stress. Pois bem, trata-se dos controladores de tráfego aéreo. Boa noite, Sr. Lança de Carvalho. Sabia que a sua profissão é uma das profissões mais stressantes que existem? Uma das mais, sim. Não fazia ideia que já estivéssemos no top. Mas sabia que era uma das mais. Diga uma coisa, o que é mais... O que é que cria mais ansiedade na sua profissão? Eu sei que em causa está um negócio extremamente... que envolve muito dinheiro e, sobretudo, estão em causa centenas de vidas humanas. Portanto, é este tipo de considerações que fazem da sua profissão uma profissão que cria tanta ansiedade? Não sei, quer dizer, o negócio só indiretamente é que nos diz respeito. Nós somos treinados desde a escola para preservar a segurança acima de tudo. O que torna estressante, por isso que é termos que ter uma permanente disponibilidade em termos de uma série de coisas ao mesmo tempo. Em termos de acuidade visual, auditiva, simultaneamente fazermos tarefas à mão e, portanto, termos tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Em espaços muito pequenos de tempo, temos que tomar decisões, executá-las, tomar nota delas e partir logo para outra. Isto são sequências muito rápidas, de segundos de várias decisões encadeadas. Penso que é isto. O espaço aéreo português hoje em dia já é um espaço, enfim, não é dos mais frequentados da Europa, mas apesar de tudo já é um espaço onde há bastante tráfego aéreo. Pois, quer dizer, a ideia que nós temos de cá de baixo e fora do sistema é de que o espaço é ilimitado e penso que até a ideia que as pessoas têm empiricamente do controle de tráfego aéreo são os capazes que estão ali na torre, depois os aviões descolam e vão não sabe para onde até aterrarem na outra ponta do voo. Não é assim. De facto, o espaço aéreo começa a ser limitado pelas tais razões económicas. As companhias querem a rota mais curta, no espaço horário que dá mais jeito a elas e aos passageiros, e no perfil de voo que consome menos combustível, que dá mais jeito, que tem menos turbulência, portanto, isso tudo são considerações comerciais. Ora, quando toda a gente quer ir para o mesmo sítio, torna-se difícil encaixá-los todos. É para isso é que servimos nós. Os senhores efetuam, portanto, comunicações via rádio com os pilotos dos aviões. Exato. Efetuam várias comunicações em simultâneo, portanto, ao mesmo tempo estão a comunicar com vários aviões. Exatamente. E a acompanhar a rota que eles estão a fazer da aproximação ao aeroporto. Também, e a registrar tudo isso. Bom, e já lhe aconteceu, porque dos aspectos operacionais da sua função, que eu estive a ler, é, por exemplo, dar assistência em situações de risco dos aviões. Portanto, já lhe aconteceu, ao longo da sua carreira, que eu julgo que já são 20 anos, não é? Anda lá perto, sim. Anda lá perto, ter que dar assistência a um avião que estivesse em dificuldades? Emergências, vamos lá ver, no total destes anos que eu levo de controle, é natural que haja umas quantas. Isto para não alarmar ninguém, quer dizer, se eu já controlei milhares de voos, sim, é natural que tenha tido uma ou outra emergência. Mas, enfim... E a sua adrenalina nessas alturas sobe? Sobe, claro que sobe. As pulsações? Sobe tudo, sobe as pulsações, às vezes até subo eu. A tendência natural, mesmo quando se está sentado na cadeira, instintivamente, perante uma situação dessas, é de aproximar mais
de inclinar o corpo, portanto eu próprio também sou... Para os monitores, para os ecrãs que tem pela frente. Sim, para o E microfone. o diálogo que vai estabelecendo com o piloto, porque do seu lado a sua voz tem que estar sempre imperturbável, não é? Não pode transmitir ao piloto Convém a que sua esteja. ansiedade. É isso. Convém que esteja, ele está a contar comigo. Pronto. Mas já lhe aconteceu ter que dar confiança a um piloto que esteja enervado ou que esteja em stress? Acontece bem que eles próprios também aprendem a lidar com o stress. E a controlar-se, eu sei, mas às vezes... Amparamos os dois, ao fim e ao cabo, entre piloto e controlador, o que há é uma solidariedade para um fim comum. A língua em que se falam é o inglês, não é? É. E já lhe aconteceu, por exemplo, estar a falar com um piloto de um avião e ele não perceber nada do que lhe está a dizer? Pois, também acontece. Também acontece. E aí é complicado, não é? Depende, se for, por exemplo, um espanhol, pode-se tentar